Amém. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estou imensamente feliz de poder estar aqui mais uma vez, revendo nossos irmãos e tendo esse companheirismo que é tão saudável e sempre faz falta para nós. Eu sei que os irmãos estão sempre, a nossa igreja aqui está sempre nos acompanhando, ao vivo, nas transmissões que nós fazemos. E sempre que possível, os irmãos não sabem, nós fazemos esforço para poder estar aqui, ter esse tempo de companheirismo, visitando aqui a nossa igreja, visitando a outras famílias, outros irmãos que também nos acompanham pelas transmissões. E sempre é gratificante ver a fé, a posição das famílias pela doutrina e não medindo esforços para poder posicionar-se por essa fé, por essa palavra. Nós estamos viajando desde quarta-feira dessa semana, onde tivemos uma reunião na nossa congregação ali na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, na casa de Maria. Tivemos uma reunião, um companheirismo muito bom dos irmãos que sempre se reúnem ali e que também acompanham a transmissão, estudam juntamente conosco. Quando chegamos na quinta-feira, o irmão Antônio, o irmão Rosendo e eu fomos fazer uma visita ali ao irmão Rubens, né? Isso, o irmão Antônio, lá em Sertãozinho, que é um irmão que eu creio que a igreja que conhece, também posicionado na fé, na doutrina. E logo quando nós assumimos aqui o trabalho, isso foi lá em 2015, o irmão Rubens, eu lembro que ele ligou para nós dizendo que ele tinha algumas dificuldades, problema de saúde, e justificando por que não era sempre que ele podia estar aqui tendo comunhão com os irmãos, né? A distância para ele era muito longa. Então ele disse para nós que se não havia um problema de ele estar ali congregando com alguma denominação não, um grupo, né? Um grupo da mensagem ali. E você sabe que uma Umbanda disse isso, se você não está numa cidade onde você prega 100% dessa palavra, procure um lugar que pregue 80%, 50%, mas esteja ali. O importante é que você tem que buscar este companheirismo. Só que o ministério que estava ali, a princípio, parecia que estava recebendo nosso irmão Rubens de bom grado, porque você sabe que ele era um irmão posicionado, era um irmão dócil, um irmão amável, sim, mas muito posicionado. Ele teve que esclarecer para aquele ministério no que ele cria, qual era a sua fundação doutrinária, e aquele ministério tendo um outro pensamento diferente da mensagem. Mesmo assim ele aceitou o irmão Rubens estar ali, apenas pediu para ele ter reservas, não falar da doutrina, não falar da sua fé, da sua crença na mensagem, para não escandalizar, não corromper algum obreiro, algum ministro, algum diácono. E o irmão Rubens, pacientemente, porque o espírito dócil dele aceitou. Mas os problemas começaram a vir de qualquer maneira, irmãos, porque depois de um tempo, aquele mesmo ministro, pensando que a sua fé já havia acabado, achando que era fogo de palha, foi procurá-lo em sua casa para dar um cargo de diácono. E esse irmão disse para aquele pastor, o irmão Rubens disse: pastor, o senhor sabe qual é a minha posição? Eu não mudei, eu estou firmado na doutrina. Amém. Eu tenho que ser justo com o senhor. Como que eu vou estar aqui ao seu lado como um diácono? Porque um diácono é o braço direito do pastor. Como que eu vou estar aqui, como que compactuando com o ensino que vocês trazem, se eu sei que não está 100% correto com a mensagem, com aquilo que eu aprendi lá com o irmão Rosendo e com esse camarada? Esse pastor ficou escandalizado, não gostou disso. Teceu, digamos que, elogios não muito agradáveis acerca de nós, do ministério, do irmão Rosendo. E mesmo assim, aquele espírito dócil e manso do irmão Rubens, ele continuou ali, permaneceu ali. Mas os problemas começaram a aumentar ainda mais, né? Havia indiretas desde o púlpito. Essas pessoas que creem em doutrinas, eu acho que deve ter mencionado esse termo dualidade, eu acho que eles gostam disso, como se nós pregássemos por Deus. Mas esse irmão então já estava bastante cansado de tudo isso. E o problema maior foi um culto de ceia, que ele nos confidenciou, né? No momento em que ele estava lavando as pés de um irmão, o irmãozinho ali, né, fazia aquela oração: Deus, eu peço a Ti para que Tu dê revelação para este irmão,
para que ele saia das trevas, para que ele venha para a luz, desperte este irmão. O irmão Rubens disse, isso bastou, isso encheu o cálice. E então ele disse, irmão Diógenes, não me importa se o senhor não puder vir aqui em 1 ano ou 2 anos, eu vou ficar aqui posicionado e firme nessa palavra. Amém. Eu espero que agora o irmão Rubens, nessa altura, já entenda de uma vez por todas, que se você for no galinheiro, tudo que você vai ouvir de lá é cacarejos e mais nada. Então nós fizemos questão de estar ali, agradeço ao irmão Antônio que nos guiou, excelente chofer, né? O irmão Zendo, estivemos ali, graças a Deus o Senhor nos levou bem, nos trouxe bem. Amém. E ore por aquele irmão, queridos. Ore pelo posicionamento deste irmão. Ele não é o único. Há vários outros irmãos, há várias outras famílias nessa mesma condição. Verdade. Passando por esse tipo de opróbrio, por ignomínia. Mas Jesus diz que se você quiser se firmar na doutrina, na palavra, você vai ter que estar sujeito a sofrer e passar isso aqui. Mas nós passamos e com prazer fazemos isso. Amém? Então foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Não conhecia Sertãozinho, uma cidade agradável, hospitaleira, né? Você pode deixar as portas abertas, ninguém vai, ninguém faz nada. É um lugar muito tranquilo, o bairro lá do irmão Rubens, né? Nós estamos aqui recebendo a visita do irmão Márcio, que esteve aí ausente durante 1 ano e 6 meses aproximadamente, devido a uma missão que o Senhor confiou a ele, porque ele é um peregrino, ele é um evangelista, é um pregador, e o Senhor o chamou para fazer um trabalho em vários estados do Brasil, e ele seguiu esse chamado e foi lá para a parte nordeste, eu creio também, depois foi para o norte, Pará, Roraima não deu para ir, e a boa parte desse trajeto não fez a pé, é isso, irmão? De cidade em cidade, de vila em vila, o irmão ia ali, trazendo uma mensagem, uma palavra, evangelizando, para encontrar uma alma, não é isso, irmão? Meu querido, eu quero que você venha aqui, por favor, suba a plataforma e dê um breve resumo dessa experiência, dessa viagem que você fez de 1 ano e 6 meses. Conte um pouquinho para nós desse chamado que Deus te deu, e o que você fez, que experiência que você teve. Por favor, suba aqui a plataforma. Nós queremos ouvir um pouco a tua história, porque eu acho simplesmente formidável. Você pode contar nos dedos quem faz isso hoje. Né? Ele abriu mão de tudo, né? de família, de lar, do aconchego do lar, para sair e evangelizar, para ganhar uma alma, nem que seja aquele que seja o último eleito, não é isso? Isso é maravilhoso. Por favor, irmão, dê a sua palavra, se apresenta para a igreja, para os irmãos saberem um pouco sobre isso, por favor. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Que muitos já me conhecem aqui, né? Eu conheço um pouquinho da minha peregrinação, porque foi peregrinando também que eu conheci essa parte, né, da noiva de Cristo, que eu confio, eu creio que é, e está muito mais confirmado agora, depois de todos esses anos de caminhada, que em nenhum outro lugar nós podemos ter a palavra pura como nós temos saindo daqui. Não é bajulação, o testemunho já foi dado outra vez. Para quem não me conhece, eu creio que a maioria me conhece, meu nome é Márcio, eu tive contato com a doutrina, na realidade, através da internet, do site do irmão Diógenes. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com ele. Mas antes eu já conhecia a mensagem, mas não com a profundidade que nós temos hoje, através do Ministério de Ensino. Entendeu? Quando eu conheci a mensagem, quando o Senhor me libertou, já vi testemunho aqui, que foi sobrenaturalmente, que eu conheci a mensagem justamente pelo mesmo Deus que me libertou, me transformou, me guiou aos ensinos do profeta, que eu conhecia até então, mas não tinha entrado a fundo. Quando eu entrei a fundo, eu procurei saber do que se tratava tudo, e foi então que eu conheci os irmãos da mensagem, mas foi aquela coisa que eu creio que muitas pessoas hoje sentem falta. As pessoas não sabem do que estão dizendo. Muita pessoa diz, eu creio, eu conheço a mensagem, eu conheço o Neograna, mas você vai querer saber mesmo, as pessoas na verdade não conhecem nem a mensagem. É difícil falar, mas é verdade. E nem
o propósito que Deus enviou o seu profeta. E desde então, eu sou uma pessoa que Deus colocou no meu coração de ler muito, meditar muito na palavra de Deus. E o Senhor, já desde criança, eu tenho uma natureza de viajar, de caminhar. Para ter uma ideia, desde menino, eu sou músico, a minha profissão é música, e eu sempre viajei muito com música. E quando o Senhor me trouxe para música, para a mensagem, para a palavra de Deus, isso ficou muito mais evidente, entendeu? E esse mesmo Espírito que me guia, eu creio, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, me colocou no meu coração de eu deixar a questão mundana da música, porque hoje é muito difícil, meus irmãos. Eu sou um músico profissional, trabalhei muitos anos com música, viajei no país e fora do país com música, mas chegou um ponto onde começou a apertar demais a música para mim, porque não tinha espaço. Música instrumental é difícil, porque as músicas geralmente são mundanas e as músicas que se desenvolvem, lamentavelmente, não servem para adorar a Deus. Eu creio que todo mundo está certo, que aqui são pessoas que conhecem a palavra de Deus. E desde então, como já desde criança eu tenho essa facilidade de falar com simplicidade algumas coisas, isso as pessoas começaram a contar em mim que Deus estava trabalhando comigo com um dom dar uma palavra de sabedoria. E Deus testificou por várias maneiras. Entendeu? E crendo nesse chamado, eu demorei muito. A música eu fui deixando, eu continuo sendo músico, mas dando prioridade para a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração de encontrar as pessoas que hoje creem na palavra de Deus, mas não são alimentadas corretamente com a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração. E para mim não é esforço nenhum, meus irmãos. Caminhar a pé não é nem esforço, não é nem mérito. Eu gosto mesmo, é uma coisa de mim mesmo. E Deus colocou, então, desde quando os irmãos já me conheceram aqui, os irmãos já sabem, eu tenho essa caminhada. E eu estava ansioso de vir tomar Santa Ceia, ter companhia com o irmão, porque essa última alma, irmão, ou essa, é difícil de achar, porque nós sabemos que nós estamos no final, e são poucas as pessoas que hoje verdadeiramente querem servir a Deus de todo o coração e de acordo com a palavra de Deus revelada por meio do seu profeta. São poucos. E quando eu comento do profeta, quando eu comento da questões doutrinárias, aí as pessoas não querem aceitar. Querem aceitar o evangelho padrão. As pessoas se regozijam. Olha, você prega, você tem um dom, tal. Mas quando entra na questão de limpar a Escritura, exatamente, aí, meus irmãos, são pouquíssimas. Eu dou graças a Deus. Eu quero que cada um aqui, nessa congregação, e aqueles que estão ouvindo, que segue essa doutrina, regozije e dá glória a Deus. Porque não há lugar, eu posso dizer, no Brasil, não há lugar, não há púlpito no Brasil que está sendo pregada a verdadeira palavra de Deus pura, conforme ela é, senão nos púlpitos que nós temos nos alimentado. Amém. Então, essa é uma responsabilidade de cada um que vai ser cobrado. Que esse alimento que nós nos alimentamos, que vem através do ministério do Oliveira, eu sou uma testemunha pessoal. Amém. Muitas vezes na estrada é choro, é tristeza, eu não vou dizer, cura, sinais, isso acontece mesmo, mas as pessoas só querem isso. Irmãos, cada um olhe para si mesmo e veja se você está verdadeiramente valorizando essa pérola de grande valor que nós temos. Amém. Que se cada um de vocês saísse para procurar uma pessoa que verdadeiramente crê na palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse, vocês vão saber do que é que eu estou falando. Eu creio que muitos já sabem que pregam em todo lugar. Sabe, meus irmãos? Cuide de si mesmo e cuide dessa doutrina, cuide dessa palavra, porque muitas pessoas também têm deixado, a pessoa que diz, eu creio que o profeta vai e foi diante, já era. Irmãos,
Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Amém. E por esse tempo eu vou estar aqui, como eu já disse para o irmão, tentando, né, o entendimento. E espero que o companheirismo e o amor de cada um, e pode ter certeza, daqui também vai sair o amor de Cristo. Não deu para dizer o que todo mundo queria saber, mas o mais importante é isso. Nós temos a palavra correta. Amém. 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 Estou feliz com a visita do irmão Márcio. Amém. Ele veio lá de Tocantins, não é isso, irmão? Exato. Qual cidade de Tocantins, né? Araguaína. Araguaína. Amém. O irmão soube que nós estamos para vir para cá e ligou várias vezes lá para casa. Irmão Jorge, quando que você vai estar em São Paulo? Eu quero tomar ceia. Estou indo lá tal dia. Então ele se programou e conseguiu chegar aqui a tempo. Deus abençoe o esposo, irmão, que veio lá de Tocantins para ter esse momento conosco. Como ele disse para mim, logo quando ele chegou ali, quando recebemos, para recarregar um pouco as baterias, né? Para depois ele saber qual é o próximo passo que Deus quer que ele tome, qual é o próximo lugar que Deus quer guiar. Não é isso? De qualquer forma, irmão, eu sei que a semeadura que o irmão fez, o irmão vai colher. Uma parte o irmão já vai colher aqui mesmo, mas a maior parte o irmão vai colher lá na glória, na outra dimensão. Com certeza, essa coroa não te será tomada. Que Deus recompense o esforço e a unidade e a entrega do irmão para esse chamado. Amém. Eu quero que o irmão Rubens me ajude numa das transmissões que nós fizemos. Eu acho que o irmão falou daqui que esses dias o irmão completou, junto com a sua esposa, 52 anos de casamento. Foi isso? O irmão Rubens, a irmã Jesuína? É isso? Por favor, irmão, traga a sua esposa aqui na frente. Eu quero que nós oremos aqui. Vamos orar por favor do casal. Amém. Traga aqui a plataforma. Irmã Jesuína, irmão Rubens. 52 anos de casamento. Eu espero que Deus me dê 52 anos de vida. Que maravilha. Eu também. Podemos contar nos dedos quantos casamentos chegam a esse ponto. A durar tanto, e só o amor verdadeiro que faz isso, queridos. Pode ter certeza. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vem mais pra cá. Dia 8 ela fez 70 anos, dia 19 nós fizemos 40 anos. Olha só, pessoal, que dois aniversário, após um ano e 5 aniversário, mas vocês fazem o processo junto ao mesmo festa, fazem o mesmo dia. Né? São dois bolos ou bolos só para ter? Amém. Vamos estender a mão para esse casal, vamos orar por eles. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, queremos aqui apresentar este casal, Senhor. Aqui o irmão Rubens, sua esposa, a irmã Jesuína, que tem passado por tantas dúvidas, Senhor, mas em cada dia, em cada dúvida, eles têm visto a tua mão guardando essas vidas. Obrigado, Senhor, por este casal, por estar aqui dando assistência, Senhor. Agora, guardando aqui, Senhor, aquilo que tu tem dado a eles, Senhor, através da fé, através da doutrina, da revelação que tem concedido este casal. E unidos numa só fé, perseverado aqui, Senhor. Apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar dos desânimos, de tantas coisas que Satanás levantou contra este casal, essa família, eles aqui estão como exemplo vivo da permanência, da persistência na fé, Senhor. Então, que tu ajude este casal, desenvolve a vida deles, que tu venha fazer que os seus pés sejam cada vez mais firmes, não tropecem em pedra alguma, que toda a praga de Satanás voltasse contra essa família, não caia em seus lares, que tu venha guardar e segurar esta família. Nós abençoamos este casal, Senhor. Agradecemos por 52 anos de casamento, 52 anos amigos, e que tu possa dar a eles, Senhor, saúde, para gozar de saúde e alegria. Nós abençoamos e consagramos as tuas vidas, Senhor. Agradecemos por eles. Em nome do Filho amado, Jesus. Amém. Graças a Deus. E as surpresas não terminam. Nós temos aqui nosso amado, nosso casal aqui, o irmão Abraão e a irmã Rafaela. Se casaram ano passado em Ananindeua. Benevides. A irmã era da Ananindeua, mas o casamento foi em Benevides. Eu sou de Benevides. A irmã era também de Benevides. E foi ano passado, e que mês que foi? Foi em novembro. Foi em novembro. Então já fez um ano de casamento. E agora Deus, para coroar essa união, deu a este casal um bebezinho.
Amém? Amém. Ficamos muito felizes quando eles se conheceram, quando fizeram um casamento, e quando ele trouxe a sua esposa aqui para ter companheirismo conosco. E mais feliz agora também por saber que a família agora já está crescendo. É isso, irmãos? Então, nós vamos aqui dedicar a nossa menininha, nossa irmãzinha Agnes. Sim? Vou falar com ela até aqui, vocês dois, suba aqui a plataforma. Vamos dedicar, você sabe que seguindo exatamente o que a Escritura nos mostra, que o irmão Branco nos ensinou, não batizamos crianças, o irmão Branco disse, criança não tem pecado com que se arrepender, ainda que todos nós nascemos em iniquidade, mas é necessário ter um tempo de consciência para que depois eles decidam por si mesmos, sendo chamados por Deus, para fazer essa entrega e dedicar a sua vida a Deus, e então pedir a remissão, o perdão dos seus pecados, dos seus erros. Não cabe a ninguém fazer batismo de crianças, antecipar essas coisas. Ela que depois, no seu tempo oportuno, vai decidir, vai tomar essa posição. Então, o que podemos fazer é o que Jesus fez quando as criancinhas eram trazidas a Ele. Ele apenas abençoava, colocava as suas mãos e as dedicava ao Senhor, e é o que nós vamos fazer. Amém? Amém? A Agnes está dormindo? Passa ela para mim. Estenda a mão para cá, vamos orar ao Senhor. Precioso Deus e querido Pai, estamos felizes, Senhor, por esse dom, por esse presente, por conceder este casal, a qual agora dedicamos a Ti, em nome do Filho Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, a Tua bênção. Que Tu conceda vida longa a ela. Que Tu possa, Senhor, fazer tudo possível para que ela possa viver uma vida santa na Tua presença e que, se for possível, Senhor, que ela possa viver até para ver o dia da vida do Teu Cristo. Pedimos a Ti, Senhor, para que Tu abençoe esta vida onde quer que ela estiver, Senhor. Que Tu guarde ela, concedendo a ela vida longa, saúde, força, alegria para viver, que ela possa, Senhor, ser uma testemunha viva também, da mesma fé que os seus pais têm. Pedimos uma vez especial para este casal, para esta família, para que nada falte este lar, Senhor. Que Tu possas conformar, consolar este casal e confirmar cada uma de suas promessas. Nós, então, agora dedicamos a irmãzinha Agnes para Ti, Senhor. Guarde ela, Senhor, que ela possa ser criada nos fundamentos da Tua palavra. Nós pedimos isso e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças. Amém. Graças a Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14, vamos ler apenas o versículo 8. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Amém? Amém. Vamos repetir juntos? Diga assim comigo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, estamos nesse instante agora dedicando nossos corações, as nossas mentes, para ouvir atentamente a Tua palavra, baseada nessa escritura que acabamos de ler. Muito foi dito através do Teu profeta sobre o que está escrito. Pedimos a Ti agora a iluminação, a compreensão, para que através desta palavra Tu possas abrir os nossos olhos, para fortalecer a nossa fé, a nossa compreensão acerca da Tua palavra, da Tua vontade para nós, dos Teus mistérios que têm sido revelados para a Tua igreja nesse tempo do fim. Nós estamos aqui como despenseiros desses mistérios e queremos ser guiados, conduzidos, instruídos para Ti, para saber como manobrar, como lidar, como ser um despenseiro de todas essas coisas maravilhosas que Tu tem revelado, que Tu tem dado para a igreja. Então ajude-nos, Senhor, a ouvir hoje um pouco mais da Tua trombeta, um sonido certo, não incerto,
para que, através dessa palavra, dessa ministração, tu nos prepares para a batalha. Assim pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem tomar vossos assentos. A igreja sabe que Jesus certa vez disse que a nossa boca somente pode falar daquilo que o coração está cheio. O que significa? Significa que as nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, elas vão refletir o que está dentro de nós, dentro do nosso coração, na nossa mente, ou seja, vai refletir aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós sentimos. Então, nós somente podemos refletir de volta aquilo que se encontra dentro de nós. Seja oriundo do Espírito verdadeiro ou do Espírito falso. O que estiver dentro de nós é o que nós vamos refletir. Daquilo que nós estivermos cheios, disse Jesus, é disso que nós vamos falar, que nós vamos expor, nós vamos testemunhar, nós vamos exteriorizar. Então, a influência que alguém vai receber depende da natureza de cada um. Vai depender da semente que ela estará trazendo consigo. E isso vai corresponder também ao mundo ao qual essa pessoa pertence. Seja o celestial ou o mundo terreno. Então, alguém pode até tentar enganar a si mesmo com algumas atitudes religiosas para tentar repetir o que não está dentro de si. Mas, cedo ou tarde, a sua própria natureza, ela vai denunciar, ela vai exteriorizar aquilo que está dentro dela. A sua boca vai falar o que está no seu coração, na sua mente. A sua natureza, ela vai refletir. Não vai ter como ser escondida. Então, um filho ou uma filha de Deus, ela não pode ecoar nada a não ser aquilo que vem de Deus e da sua palavra. Porque é disso que um filho, uma filha de Deus tem que estar cheio na sua mente e no seu coração. Porque a sua natureza, como filho de Deus, é da onde? Desse mundo terreno? Não, é de cima. Você é de cima. Então, como eles são gênios da palavra, porque Pedro disse que nós somos gerados pela palavra, então eles só vão poder produzir e refletir aquilo que a palavra de Deus é. Que é a mesma palavra que o gerou, e da qual eles são herdeiros. Nós somos herdeiros desta palavra na qual fomos gerados. Então, Deus ele tem separado aqui neste mundo um povo para poder refletir esta palavra, esses gênios da palavra com as quais este povo herdou e nasceu. Se você é um filho de Deus, você já tem que nascer, disse o Brana, com o germe de vida de Deus. Que depois, quando a luz da palavra do seu tempo vem, ilumina e faz esse germe brotar e frutificar e exteriorizar aquilo que já é na sua natureza. Se você é de cima, você vai exteriorizar o gênio da palavra de Deus. Então Deus está separando o povo para dar esse testemunho, para você correr o mundo, mas por vez disso possa então realmente ser um reflexo dessa palavra da natureza divina de Cristo. Amém? Amém. O apóstolo Pedro ele disse que para aqueles que são eleitos, o Senhor já concedeu para eles, para aqueles que levam o gênio da palavra, tudo aquilo que é necessário e no que diz respeito a poder viver e testemunhar de uma vida cristã, como filhos e filhas de Deus. Pedro disse que Deus já concedeu a nós tudo aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos para viver como filhos de Deus. Eu
Eu olhei isso, está lá em 2 de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3, Pedro diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, tudo que nós precisamos receber de Deus, para que nós possamos viver uma vida honesta, uma vida justa, uma vida próspera, uma vida santa, uma vida posicionada, as coisas que você precisa, as estruturas que você necessita para dar um bom testemunho aqui na terra como filho de Deus. Pedro disse: Deus já te deu tudo isso. Amém. No que diz respeito à vida e à piedade, você já tem tudo isso. Aí, nesse germe de vida que está sendo frutificado, que está sendo amadurecido, nesse germe de vida que Deus te deu, está todos os atributos de Deus que vem dele, que vai te ajudar a viver e a testemunhar da tua fé como filho de Deus. E Pedro diz mais, depois continua: pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, será que aquele que nos fez promessas, será que ele desistiria de cumprir suas promessas para nós? Não, não pode. Então, as promessas que ele tem para nós, meus queridos, ele vai cumprir. Amém. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Para que isso? Para que nós possamos refletir a mesma natureza de Cristo que está em nós. Para que nós possamos refletir os genes da palavra dos quais nós somos oriundos, dos quais nós somos herdeiros. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja, Lombana disse que nós fomos predestinados como eleitos de Deus para estarmos misturados com Deus. É assim que ele dizia. Você sabe que nós estamos vivendo agora numa era em que o tempo e a eternidade estão se fundindo, estão se misturando e se mesclando. E nós estamos se mesclando com essa natureza divina de Deus que tem sido manifestada para nós e através da sua palavra nesse dia que foi indicada para nós. Então, ele tem feito isso, para que nós nos misturemos com ele, a fim de nós sermos um com ele, desfrutando, como disse Pedro aqui, dessa mesma natureza divina de Deus. Lombana disse lá na mensagem como poderei vencer, de 63, Senhor, nós queríamos pedir para que tu saias entre as pessoas que procurasse aquela semente predestinada lá fora. Mais ou menos o que o irmão Márcio fez na sua peregrinação. Senhor, e trouxesse de alguma maneira, de alguma forma, que a luz caia no caminho, Senhor. Pois nós cremos que a hora está ficando tarde, o sol está afundando rapidamente no oeste, então logo estará o tempo não será mais. O tempo e a eternidade se misturarão, quando Deus e o seu povo se misturarem. É o que está acontecendo agora. Isso não será só no milênio, com o novo corpo, com teofania, não. Isso agora já está acontecendo. Você está se misturando com a própria natureza divina de Deus. E Pedro diz, deu tudo o que você precisa, no que diz respeito à vida e à piedade, para você conseguir viver segundo essa natureza aqui de Deus. E oramos, Deus, para que naquele momento sejamos contados entre aqueles que serão misturados a Cristo, que se chama a sua noiva. Então, essa mistura já está acontecendo, porque é através da doutrina, da instrução, da revelação, que Deus tem feito com que nós misturemos, ou seja, nós conseguimos desaparecer cada vez mais para nós mesmos, para os nossos intelectos, para o nosso pensar, para nossas teologias, para nossas doutrinas de estimação, para o pensar, para a doutrina, para o querer, para a revelação, para a doxa de Deus. Então, foi para isso que Deus nos enviou o seu Espírito Santo. Ele enviou o seu Espírito Santo e você sabe que é verdade que, embora o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, naqueles que Deus elegeu, nessa semente predestinada, como a mãe disse, vai em busca dessa semente com a tua luz, não é isso? Para despertar a vida que está neles, a natureza deles, para se misturar contigo. Esse Espírito Santo que está sendo derramado agora sobre a igreja, sobre os eleitos, sobre os predestinados, é parte de uma promessa que Deus fez, que iria acontecer,
para capacitar a sua igreja, para capacitar a noiva de Cristo, para dar o testemunho de Cristo, para ser o despenseiro do ministério de Cristo, para que a noiva pudesse, como eu disse, ser aquela viva testemunha de Deus, da sua palavra, para que ela também pudesse ser chamada pelo seu nome. Esse Espírito é derramado sobre toda a carne, mas em alguns não tem efeito. Mas para aqueles que foram chamados por esse Espírito, eles frutificam para ele. Amém. Eu quero ler uma mensagem, não sei se isso foi traduzido, a Ceia das Bodas, de 56. Talvez daria um outro título, outra tradução para esse título. Mamãe vai dizer assim: agora, o corpo físico de Jesus está sentado à destra da majestade de Deus, nas alturas como oferta pelo pecado. E então, o seu espírito que estava naquele corpo voltou para os predestinados e para os ofícios pré-ordenados da igreja. É verdade que o Espírito cai sobre toda a igreja, sobre todo o corpo, toda a carne. Mas, em peculiar, o destino principal do Espírito é para os predestinados. E Morana disse, e para os ofícios pré-ordenados para a igreja. Você está falando do ministério pelo qual Deus aperfeiçoa, Deus capacita, Deus instrui o seu povo, a sua igreja. Para que você toque Deus da mesma forma através desses corpos que não são em si mesmos, não são dignos. Claro que não são. Então, se nós estamos aqui para estarmos unidos a Ele, então é porque já estávamos em seus pensamentos desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Quero ler uma mensagem do profeta que nos ensina isso. A obra-prima de Deus identificada. Lembre-se, há somente uma forma de vida eterna. Até mesmo o nosso nome e os nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Olha que profundo o que ele está dizendo aqui. Não somente o teu nome estava lá na mente de Deus, mas os teus pensamentos estavam também com Deus. Deus sabia de todo o pensamento que você teria quando você viesse a este mundo. O mundo não existia, você não existia, mas Deus já sabia de cada pensamento que você teria. Olha a ilustração que vamos nos dar aqui, para você ter uma pequena noção da profundidade, da amplidão que é a onisciência e o poder, a onipotência e o poder de Deus. Porque agora nós possuímos a vida eterna, e para sermos isso, nós temos que ser uma parte de Deus. Temos dito isso onde temos viajado, nas conversas que tive com os irmãos. Nossas almas são uma parte de Deus. De modo que temos de estar excitando em seus pensamentos, porque temos a vida eterna. E fomos predestinados para esta vida. E o nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse. Agora, que Deus nos teve em seu pensamento, então temos a vida eterna. Porque então Ele nos falou e viemos à existência. E uma palavra é apenas um pensamento manifestado. Deus nos teve no princípio em seus pensamentos. Amém. Nós somos atributos dos pensamentos de Deus. Amém. Então, foi por essa razão que, com tanta segurança, o apóstolo Paulo pôde escrever para nós, afirmando que nada nos poderia impedir de nos separar de Deus, nada poderia impedir a igreja de Cristo de obter as promessas de Deus para eles, para a sua igreja, para os seus filhos. Não há acusação, não há tentação que possa anular as promessas de Deus para nós. Amém. Vamos ler isso em Romanos 8? A partir do verso 33, Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem ousaria acusar os filhos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que pode condená-los? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, Cristo quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus. Você viu que o Romana repetiu a mesma coisa antes, né? Vamos ver aqui. O corpo físico de Jesus está sentado à destra da majestade de Deus nas alturas. O Romana falou alguma coisa diferente da Bíblia? Não. Você viu que agora Paulo repete, o Filho está à destra de Deus. Nós não entendemos isso. Mas você sabe que alguns unicistas não entendem. Alguns não. Todos os unicistas não entendem isso. Eles pensam que Jesus é o próprio Deus. Então, se o Filho é o próprio Deus, então não há filho nenhum. E se o Filho é o próprio Deus, como é que ele vai estar sentado à destra de Deus se não é o próprio Deus? Não há outra figura que recorremos a não ser aquela que ele veio em todos os seus sermões. Ele disse que o Deus unicista é o Deus que está sentado no trono em sua própria mão direita. Tenta fazer isso aí.
Põe a tua mão direita no banco e senta em cima. Você vai ter um quadro perfeito do Deus unicista. Um Deus que está sentado em cima da sua própria mão direita. Porque eles não creem que Deus tem um filho. Então ele é o próprio filho. Então ele tem que sentar em cima da sua própria mão. Deus tem um filho, queridos. Amém? A gente vai falar um pouco disso amanhã. Amanhã na escola bíblica dominical vamos trazer um pouco, novamente, o tema sobre a divindade. Já antecipo aqui, o tema é Deus tem um filho. Para ajudar aqueles que já têm um pouco de dúvida sobre isso. Sei que não é o seu caso, mas aqueles irmãozinhos que ainda têm uma dificuldade de render-se àquilo que o irmão Branco nos ensinou. Aqui Paulo diz, o Filho está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ou seja, pode algum desses problemas aí que vier sobre você provar que Deus não te ama? Não. Você pode passar por tudo isso, mas isso não quer dizer que Deus esqueceu de você, que Ele não te ama. Não. Podem essas coisas serem mais fortes do que Deus? Não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. E às vezes essa morte não se trata do físico. Ele diz, todo dia somos entregues à morte, todo dia alguém quer nos matar nossa reputação, não é isso? Matar nossa influência, sermos excluídos em companheirismo, às vezes sermos rechaçados, repreendidos por nossos próprios parentes, familiares, todo dia somos entregues à morte. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Mas, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, não importa o que está acontecendo agora na tua vida, o tipo de oposição que você está sofrendo, nem o porvir, futuro, não interessa o que vai acontecer amanhã, todo tipo de luta que vier sobre você, todo tipo de acusação que vier contra você, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos os diabos do inferno não poderão frustrar o nosso companheirismo com Deus. Amém. Porque somos gêmeos da sua palavra. Somos comparticipantes da sua natureza divina. Amém. E a prova da nossa eleição não é o que nós conseguimos fazer por nós mesmos, é aquilo que o próprio Deus faz por nós. Amém? Amém? Como está lembrando aqui, o livro da vida do Cordeiro. Pois o Evangelho está entregue, são as boas novas. E esta manhã o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas de que desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. O seu nome estava na mente de Deus, todos os teus pensamentos, que nem existiam também, já estavam na mente dele. É isso? O profeta nos disse isso. Todos os diabos do inferno não conseguiriam apagá-lo daí. A palavra de Deus já disse isso. É certeza acontecer. O tanto quanto Deus escreveu isso lá antes da fundação do mundo. Amém. Quão glorioso é o nosso Pai Celestial em seu amor e misericórdia infinitos, em fazer isto por nós. Disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como que você pode ser? Pergunta o irmão Branco. Considerando que não é a minha perfeição, não é a tua perfeição, é a perfeição dele. É ele que vem de você e te torna perfeito. É aqueles genes da palavra com as quais você herdou e que está sendo ali frutificado, amadurecido, cultivado, é que vai te aperfeiçoar. É a perfeição dele, da sua palavra, que ele o escolheu e você não o escolheu. E ele o trouxe em Cristo. E você está seguro em Jesus Cristo. Como Jesus Cristo. E tão perfeito quanto Cristo era diante de Deus. Você é tão perfeito aos olhos de Deus quanto o seu filho era. Pois você não está em pé por si mesmo. Não é você que está se esforçando para ser um cristão, filho. Mas você está em pé nele. Ou seja, ele em você está te sustentando. Como a única coisa, creio em Deus. Amém. Então a razão disso, por quê? É porque o que nos permite permanecer de pé é o fato de que nós temos passado por aquele processo do novo nascimento. Todo filho de Deus tem que passar por isso.
E isso não acontece com esforço da nossa parte, mas é simplesmente porque nós éramos semente predestinada de Deus e por causa disso nós estamos destinados a ter essa experiência do novo nascimento. Então, aqueles que não são semente, podem eles ser renascidos? Não. Se não é um esforço teu ser um filho, ser um renascido, né? Como que vai ser um esforço de alguém que não tem semente, que não é da eleição, que não estava na mente de Deus como atributos? Como é possível para ele ser um renascido? Você não é um renascido pelo teu próprio esforço, pelo teu próprio desejo, pelo teu próprio livre-arbítrio. A essa altura você já sabe tudo isso. Mas você é um renascido porque Deus te fez para ser um renascido. Vamos para o livro das Eras aqui, na página 129. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Você já nasceu semente. Nós éramos semente e, portanto, renascemos porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. Né? Somos gerados pela palavra, o gênero da palavra já estava em nós. Foi você que escolheu isso? Não, você já veio com isso. Por isso que isso te permite você renascer. Mas agora o meu vai dizer assim: no que não é semente, naqueles que não são o gênero da palavra, não há nada ali neles para vivificar. As minhas ovelhas ouvem minha voz, que é a palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Sempre foi uma ovelha. Você sempre foi trigo. Você não era jovem depois que foi ovelha. Você sempre foi trigo. Você nunca foi um porco, um cachorro transformado em uma ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie divina produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Há uma transformação para que ela seja amadurecida, para que ela possa testificar o que ela é. Assim, como estavam os pensamentos de Deus, então fomos expressos na carne. Tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz. É o que pregamos agora ali em Viamão. Cada semente predestinada no seu devido tempo, no tempo oportuno, vai expressar a vida gêmea com a qual ele nasceu. E ao ouvir essa voz, essa luz da palavra, iluminando esse gêmeo de vida, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando, né, como a mãe águia que chama as águiazinhas, e reconhecemos que somos filhos de Deus. Ouvimos a sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salve, ó Pai, estou retornando a ti. E aí depois, mais adiante, uma banda diz: ele não nos fez filhos, porque já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos, nos dando aquilo que Paulo chamou de espírito de adoção, nos adotou como filhos. Então, aqueles que foram eleitos, certamente eles vão produzir os frutos certos na sua devida estação. É o tema que nós tratamos aqui, irmãos, só quero dar um breve resumo do que tratamos lá. Lá no Salmo 1, verso 1, vocês conhecem o que diz lá, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não participa de nada, não é cúmplice de nada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa lei, nessa palavra, medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E cada filho de Deus vai amadurecer no seu tempo. Alguns podem ser um pouquinho mais rápido que o outro, mas vai amadurecer no seu tempo. Comentei lá com os irmãos de irmão que eu gosto de ir no campo lá colher umas frutinhas que a gente chama de pitanga, acho que deve ter por aqui. E lá no campo do colho, as pitanguinhas, eu gosto de trazer para uma Rebeca, que acho que no México não tem. Então ela gostou, e eu vi que tinha uma árvore de pitanga um lado da outra. Era a mesma época, a mesma estação. Uma árvore estava madura e os outros estavam verdes. Estão para amadurecer ainda. Mas no seu tempo oportuno, vai amadurecer. Assim são os filhos de Deus. Né? Às vezes, dentro de uma conversão mesmo, no tabernáculo, às vezes alguém está um pouquinho mais aprimorado, mais alicerçado, às vezes um outro necessita um pouco mais de cuidado, precisa ter mais uma vida de comunhão íntima com Deus, porque você viu a palavra de você tem que meditar, você tem que ler, você tem que orar, só de dia? Não. Só de noite? Não. De dia e de noite. Você tem que ser treinado diariamente. Então, às vezes, alguns estão mais aperfeiçoados, alguns estão mais amadurecidos, mas todos chegarão no seu tempo oportuno a este amadurecimento.
dará o seu fruto no seu tempo, como diz lá o salmista. Então, nós sabemos que para cada estação há um tipo diferente de fruto. E os frutos que a semente predestinada de Deus vai produzir tem que ser conforme a estação na qual ela foi plantada. Então, se estamos agora nessa era, nós temos que dar os frutos desta era. Nós estamos na era da noiva. A era do Pentecostes, da mensagem pentecostal, já morreu, já chegou ao seu término, já cumpriu sua função. Você pode ter os sinais da era, não há nenhum problema, mas a voz daquela era não pode ser a mesma, tem que ser uma outra mensagem, tem que ser uma outra voz. Você tem que dar os frutos desta era. Lutero deu os frutos da sua era, ou ela deu os seus frutos. Eram frutos legalistas, legalismo, mas era necessário, foi necessário para aquele tempo, para aquela era. Não seria para nós hoje, estamos numa outra era. Então você tem que, nesse tempo oportuno, com uma semente de Deus plantada, nesse tempo, frutificar consoante a mensagem que Deus tem derramado da sua luz divina para amadurecer o grão desse dia. Não é de uma outra voz, de uma outra mensagem, de uma outra era. Então, se uma árvore não dá frutos, é porque está acontecendo isso. Está tentando aí trazer à tona algum discípulo uma escola da era passada. É isso que nós temos falado. Eu não gostava de citar lá Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura parece uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É o que nós dissemos lá no começo. A tua boca vai confessar, vai exteriorizar, vai refletir a tua natureza, que está dentro da tua mente e do teu coração. O tipo de doutrina, se você veio lá de cima ou se você veio lá de baixo, como dizia o Morgano. Então, se alguém põe a sua fé numa doutrina, num entendimento, de uma era passada, vai ele frutificar para Deus nesta era? Não! Ele tem que frutificar testemunhando da luz, da palavra, da mensagem, da doutrina, para este dia, da porção revelada desse dia. Porque você vai ser aquilo que você pensar e aquilo que você falar. Nós temos visto muitos irmãos, até ministros, maravilhosos, pessoas dóceis, amáveis, mas não têm testemunho de fé correto. Não amadureceram a sua fé, insistem em ainda tentar repetir uma luz numa escola que já morreu, que já passou. E são boas pessoas. Então, nós temos que refletir aquilo que o Espírito Santo está revelando para nós para este momento. Nesse momento. Então, o Morgana, ele disse que a evidência do Espírito é o quê? É você ouvir, é você receber e confessar a mensagem para a sua estação, para a sua era, para o seu dia. Eu sou um crente, eu sou nascido de novo. Sim. Sim, eu era. Lutero pregava a justificação pela fé. Sim, tudo bem. Mas e agora? Você está conseguindo entender e ver o que Deus está fazendo agora? Eu tenho 12 línguas, irmão de ordem, maravilha, mas não tem problema contra eles, são de Deus, e você pode tê-los, mas qual é a voz que está acompanhando esses sinais? Que doutrina você está confessando junto com isso? O que você está usando para justificar ou para indicar com esses sinais que você disse que tem? Então, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Ao longo das eras, a igreja sempre enfrentou pelo menos 2 problemas muito sérios. E um pouco o irmão Márcio comentou aqui para nós. Ele tem nas suas viagens visto uma sede que as pessoas têm por Deus e também, ao mesmo tempo, uma necessidade que não tem sido saciada. Porque eles não sabem onde encontrar. Não sabem onde encontrar a palavra. Um dos grandes problemas que os eleitos de Deus encontraram em todas as eras é de tentar descobrir quem está com a verdade. Onde está a verdade? O que é a verdade? Qual é a doutrina certa? Em todas as eras, esse foi o grande clamor, o grande anseio dos eleitos. Onde está a doutrina certa? Qual é a doutrina correta? Esse é o grande problema, tentar descobrir. E nessa descoberta, muitas vezes se depara com sonidos incertos, como disse Paulo, e como disse também o Mano em vários de seus sermões. Sonidos incertos.
São bênçãos que parece que te preparam para a batalha, mas de verdade te preparam para você ser humilhado, envergonhado, destruído e vencido, conquistado. Mas esse é um grande dilema. Onde está a verdade? Esse é o primeiro dilema, o primeiro problema. O segundo problema, que se encontra em todas as eras, é depois que aqueles que encontraram a verdade tiveram que resistir à tentação de não localizar esta verdade. Você entendeu isso? Amém. Amém. Alguns lutaram as suas vidas inteiras para encontrar a verdade. E eles, em todas as eras, encontraram. Porque aquela semente predestinada para aquela era recebe a luz daquela era. Amém. Não pode ficar sem ouvir a palavra. Não pode ficar sem ouvir o chamado da manhã. Em cada era, no tempo oportuno. Todos eles receberam. Mas o Roberto nos disse que em cada era, quando esses filhos recebem a verdade, a palavra, são iluminados, recebem as bênçãos da palavra, são bem-aventurados, dão o seu testemunho, são fortes, são testemunhas leais de Cristo, mas com o tempo, vai passando os dias, vai passando os anos, aquele grupo, aquela reunião, aquela congregação, começam a tornar-se arrogante, tornar-se presunçoso, ao ponto de que recebem também uma autoridade de Deus para mudar essa palavra que eles receberam. Acrescentando alguma coisa, continuando brigando a palavra, alterando isto, que depois acaba se resumindo numa organização, porque eles criam um sistema através de decreto, através de dogma, através daquela hibridação, eles criam um sistema que não é mais o sistema do reino de Deus, é o sistema do homem, o reino do homem. Em todas as eras, esse foi o grande dilema, fugir dessa tentação. Depois que conseguiu adquirir a verdade, manter-se com essa verdade, sem tentar organizar. E em todas as eras, isso foi o que nós temos visto, isso que tem acontecido. Umbanda diz lá na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. De 65. Agora, os pentecostais, aquele irmão, creio que ele era cego no olho, um irmão de cor que realmente deu início à mensagem pentecostal na Califórnia, a Rua Azusa. Está falando aqui do irmão William Saber. Lembra, o irmão compartilhou conosco sua casa, um vídeo contando a história da Rua Azusa? Ele começou ali mostrando os dons, exatamente como foi lá na era pentecostal. Ele foi alvo de riso, porque ele era negro. Foi ridicularizado, mas ele trouxe uma mensagem para aquela era. Isso estava correto. Só o corpo franzino, um sujeito que mal sabia assinar o seu próprio nome, mas o Senhor me tinha revelado que esta era a era para a restauração daqueles dons. E eles vieram. Então, não importa o que disseram, isso veio. Todavia, todos entraram na atmosfera disso. Ou seja, aquela semente predestinada para aquele tempo específico. Eles receberam a mensagem e os sinais daquele tempo. Aquilo estava correto. E viram que era aquela era. E viram Deus indicando. Porque aquele povo predestinado recebeu com os outros ridicularizados, porque não eram eles para receber aquilo. Então Deus estava indicando que essas pessoas podiam falar em línguas assim por diante. E isso aconteceu. Entretanto, quando ele foi e definiu que esta é a única evidência, isso matou a coisa. Ou seja, quando tentaram organizar, quando tentaram acrescentar um pensamento, uma doutrina, quando tentaram organizar o movimento, temos línguas, temos dons, essa é a única evidência agora de que alguém tem o Espírito Santo, que alguém nasceu de novo. Pronto, criaram uma doutrina para organizar. Entende isso? Talvez esse povo aqui via Atos, via aqueles relatos da igreja primitiva com os dons, e falava, Senhor, cadê os dons? Queremos os dons, queremos os dons. E era o tempo de Deus devolver os dons restaurados. E eles receberam, eles ficaram dando o seu testemunho, tiveram o seu tempo glorioso, mas logo em seguida, a arrogância tomou conta deles e quiseram organizar. Não, vamos criar um movimento aqui. E nessa de criar movimento, houve divisões, e cada um criou seu próprio movimento, sua própria organização, sua própria denominação, sua própria igreja. É disso aqui, para isso aqui que o mandamento aqui está contando. Então, vai ver que interessante. Satanás, ele não pôde impedir daquela semente predestinada de receber a mensagem daquele dia. Ele não pôde impedir daquele povo pentecostal receber os dons. Deus entregou. Se você é eleito, aquilo que Deus tem preparado para você, Deus vai te dar de todas as maneiras e o diabo não vai poder fazer nada contra você. Mas veja o que o diabo pôde fazer. Então, já que ele não pôde evitar eles terem os dons, ele fez de tudo para convencê-los a organizar.
E esse é um temor que temos que dar atenção. Isso é uma coisa que nós temos que evitar. Porque isso que está acontecendo em todas as eras. Não vai continuar, está vendo? Segue adiante, veja, isso foi a conta. Então, começar a separar isso, aquilo, fazendo denominações, e que um vem numa nuvem, o outro vem numa sarça, e ó, que coisa. Você foi. É isso que as denominações fazem, está vendo? Deus não é o autor de denominação, porque denominação é Babilônia. E ele não é o autor da confusão. Então, hoje, a mensagem pentecostal, como eu disse, já chegou ao seu término, já chegou ao seu fim, porque nós estamos agora na era da noiva, com a abertura da palavra, com a revelação dos seres. No entanto, como eu disse, não há absolutamente nenhum problema de você ver aí sinais dessa era, porque estamos na era pentecostal ainda, a mensagem pentecostal está morta, mas a era gentílica, histórica, ainda está em vigor, logo disseram não terminou, só termina com a vida de Cristo, o arrebatamento da igreja. Enquanto você estiver nessa era aí, não há nenhum problema de você ver os dons em nosso meio, línguas, profecias, não há nenhum problema com isso. O problema é o que está acompanhando isso aqui. Se você vai também querer trazer junto contigo aquela mesmo ensino, a mesma voz da mensagem da era pentecostal, não disse, então não é Deus que está fazendo isso. Porque ele pode manifestar dons aqui, mas para vindicar e para confirmar o que Deus tem nos trazido agora. Revelando aquilo que é pertinente à nossa mente desta era agora. Você pode falar língua, nenhum problema. Mas qual é a mensagem que está acompanhando? Tem que ser isso que está ocorrendo, que está sendo revelado para nós agora. Amém. Então, foi por essa razão que o Urbana disse que se alguém vier com sinais, mas a voz que seguir esses sinais for de uma antiga escola, de uma era passada, isso não poderá levar uma semente predestinada ao amadurecimento. Não pode. É só a luz desse dia, a mensagem desse dia, que vai fazer isso. Porque a voz desses sinais, elas precisam trazer para você alguma coisa que seja nova. Por isso que o Urbana disse. Mensagem, a voz, o sinal. Agora, o sinal tem uma voz. E agora, todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus tem uma voz, ou seja, uma mensagem, uma doutrina. E essa voz tem que falar de acordo com a palavra que é dada para esse dia. Eu tenho dons. E sem isso aqui você não tem evidência do Espírito. E isso é a mensagem da velha escola, esquece. Está vendo o exemplo? Exatamente, se a voz vem, a mesma antiga voz da mesma antiga, você vê um sinal, melhor, vamos recomeçar aqui. E o sinal que o homem está fazendo é a mesma antiga escola do pensamento, ou seja, um sinal indicando uma mensagem de uma outra era. Então, você pode dizer aí mesmo, isto não vem de Deus. O dom pode ser genuíno, mas se é para justificar ou para tentar fazer acusações de você, porque você não vê uma mensagem, alguma coisa errada, isso não é de Deus. Você continua identificando a mesma antiga escola de pensamento, nunca veio. Isso seria contrário ao programa de Deus. Tem que ser algo novo. Tem que ser algo que as pessoas não compreendem. Mas a semente eleita compreende. Ou isso não seria enviado. Não tem que ser enviado se for a mesma antiga escola de teologia. Tem que ser algo diferente. Não há nenhum problema com os sinais. Mas a voz que acompanha isso tem que ser algo diferente de onde vem. Ainda assim, tem que estar identificado na palavra que é para esse dia. Então, assim como cada fruto é produzido na sua estação apropriada, cada mensagem tem que estar de acordo com a sua era. Estou dizendo isso hoje, disse isso essa semana lá em Viamão, me senti passar aí, o irmão Brian disse a mesma coisa lá no seu tabernáculo. Então, por que isso, queridos? Do contrário, o que vai acontecer? Essa mensagem da antiga escola não vai capacitar nenhum filho de Deus para dar o testemunho correto de fé. Agora vamos de novo para aquela leitura, aquela escritura que fizemos, né? Aquela leitura que fizemos na escritura logo no início de 2 Coríntios 14:8, porque se a trombeta der sonido certo, quem se preparará para a batalha? O que é o sonido certo? É uma doutrina errada.
Pode ser até uma palavra correta, mas já fora da sua época, fora da sua hora, fora do seu lugar. Sonífero incerto. Então, se uma igreja não possui o entendimento correto da palavra, ela vai ficar o quê? Vai ficar perdida. Ela vai ficar sem rumo, vai ficar sem direção. Mesmo que alguém seja uma semente até eleita, o crente precisa do ensino correto a fim de que ele possa vivificar, possa amadurecer. Eu disse e vou repetir. Há irmãos, há filhos de Deus, pios, zelosos, e são eleitos, mas não estão amadurecendo porque estão sendo alimentados, sustentados com uma doutrina errada, uma fé errada. E muitas igrejas vivem de maneira incerta por causa do ensino errado que eles recebem. E cada um defenderá a sua própria doutrina de estimação, e aí o que nós temos? Nós temos Babilônias, nós temos denominação. Vamos falar uma mensagem aqui do Morgana. Uma trombeta que dá um sonido incerto, 63. Não sei se isso foi traduzido. A vida da igreja é abalada e incerta. Agora, é disso que Paulo estava falando, vê? É aí que ele quis dizer, se uma trombeta dá um sonido incerto, a vida da igreja está abalada. As pessoas não sabem o que fazer. Você nunca vai dar um testemunho correto se você receber uma doutrina incerta, uma doutrina errada. Não vai te preparar para nada, não vai te amadurecer em nada. Eles vão vagando de igreja em igreja, tentando descobrir qual tem a coisa certa. Da coluna oposta, tentando encontrar o que é certo. Onde está a doutrina certa? Como eu disse no início, é um dos grandes dilemas de todas as áreas. Onde está a doutrina certa? O que é o correto? E ele virá ao redor, e eles podem explicar quase até o ponto de seu credo. Até está certo. E então, a primeira coisa que você sabe, eles encontram muita corrupção nisso. Até que tentam outra igreja para ver qual é o seu credo e doutrina, tudo isso. Nós descobrimos que nos rompemos por essas coisas em centenas de ordens diferentes de igreja. Agora, não há nada contra isso, é só assim que eles podem fazer as outras coisas. Então, que eles fazem. E tem que haver algo de bom em algum lugar. A mulher disse que todos os grupos têm um pouco de verdade, mas nenhum deles tem toda a verdade. Vamos comentando nesses dias aí, acho que foi ali em Sertãozinho, né? Uma conversa que o Oliveira tinha com o Mombana, porque às vezes o Mombana discordava um pouco do Mombana em algumas coisas, mas era questão, às vezes, de temperamento, de juízo, de algumas atitudes, né? Nada a ver com doutrina. Então, uma vez o Mombana estava numa campanha, eu creio que o irmão Liz era o seu administrador, e deram a oportunidade para o ministro lá falar algumas coisas. E o irmão Oliveira não disse que foi, mas ele disse que estava desencaminhando as irmãs dali. As coisas que ele estava dizendo, se as irmãs fizessem, levariam elas para o inferno. Eu quero ver que era coisa do tipo, você pode cortar o seu cabelo, você pode usar saia curta, ou você pode usar mesmo calça, ou você pode usar pinturas. Quando ele disse que quando esse ministro teve o seu tempo e deu aquela palavra, desencaminhando as irmãs, foi a vez do Mombana e não repreendeu aquele ministro, falou nada contrário, continuou com o seu trabalho, continuou com o seu evangelismo. Ele disse, eu jamais permiti o ministro fazer isso. Eu repreendi ali na hora. E ele disse que às vezes essa era uma pequena dificuldade que ele tinha, uma pequena divergência que às vezes que o Oliveira tinha entre ele e o Mombana. Ele ficava perplexo com aquela passividade do Mombana. Então, nas suas conversas, ele disse, Mombana, eu jamais faria isso. Então, o Mombana disse, Li, se as pessoas querem ir para o inferno, eu as deixo ir para o inferno. Não vou fazer nada para mudar isso. Se a semente é eleita, ela vai receber a mensagem. Se não for, não há nada que nós podemos fazer. É verdade, Mombana, só tens razão. Sabe, o dever gostava de aprender, e esse dia ele aprendia com essas coisas. Então, deixa eu continuar aqui, nessa mensagem. Onde está a doutrina certa? Então, veja, nós temos que ter o cuidado do tipo de doutrina do qual nós confiamos, do qual nós colocamos nossa fé. Porque ela pode dar ao eleito perto do lugar da palavra. E isso fará com que se esforce para tentar manufaturar em alguma coisa por ele mesmo. Eu quero dar outra mensagem novamente, a semente sinal do tempo do fim. Mas hoje, onde a palavra de Deus foi semeada nos corações das pessoas, ela colherá uma noiva para Cristo.
Tão certo como estou de pé aqui, sinais do tempo do fim. Tenha cuidado com o tipo de semente, com o tipo de sonido, com o tipo de doutrina que você está ouvindo. Com o tipo de semente que você está colocando no ventre de seu coração. Não aceite credos, não aceite sonidos incertos, doutrinas falsas erradas. Aceite a palavra. A igreja está manufaturando para si mesma alguma coisa, exatamente como ela tentou fazer. Ela tentou obter mais luz para manufaturar algo. Temos feito a mesma coisa, tentando fazer algo em nós mesmos. Não ponha a mão nisso. Deixe Deus fazer. Amém. Tome sua palavra e creia nessa palavra. Amém. Então, observe que existe ao mesmo tempo, então, uma noiva que está tentando, que está sendo guiada, está sendo liberada para o sonido correto da palavra, mas ao mesmo tempo há um outro corpo aí, como eu chamava de falsa vinha, que ao longo das eras tem marchado em sentido contrário, dando ouvidos ao sonido certo, com uma falsa fé, que nada pode produzir senão o quê? A morte, porque é uma fé hibridada. Então, essa igreja, ela se apresenta também como esposa do Senhor, como a noiva de Cristo, porém, nela foi encontrada aquilo que o irmão Banda chamou ali de uma falsa semente, um sonido incerto, uma falsa doutrina. Vindo a gerar o que depois disso o quê? Filhos ilegítimos, filhos espúrios, Babilônia, denominação. E eles vão ser o quê? Até alheios à fé de Cristo. Né? Vão até olhar para você, oh Deus, ilumine este irmão aí que tem dualidade, Deus este irmão. São alheios à fé. Então, essa falsa igreja, essa falsa vinha, ela foi comparada pelo irmão Branca como virgens nécias. Elas têm lâmpadas, mas não têm azeite. Né? Não tem doutrina, não tem revelação. Elas ficaram lá para trás quando o noivo apareceu. Por que isso? Porque elas só tinham lâmpadas, mas não tinham azeite suficiente. Então, elas, disse o irmão Branca, vão formar depois o quê? Aquele concílio organizacional de igrejas, que vai rejeitar essa doutrina. E por causa disso, o que vai acontecer? Eles não subirão ao arrebatamento. Né? Então, a igreja apostólica, ela tinha a palavra correta, mas ela também cedeu à tentação de organizar aquela doutrina correta, de criar ali um nicolaísmo. E a partir daquele momento que aconteceu, eles foram divorciados de Cristo, foram separados de Cristo. Vou ler agora uma mensagem que não temos traduzida, os sinais da sua vinda, de 62. As igrejas protestantes se unirão e farão um conselho de igrejas. E os pentecostais se unirão a elas, porque eles não conhecem a palavra. É exatamente isso. A palavra tem prometido isso, Deus, de enviar alguém para explodir essa coisa e alertar o povo. Quem vai fazer isso? O Elias em Malaquias 4. Ele vai explodir essa coisa para alertar a todos. Estamos bem naquela hora, bem aqui agora. Aí está o dia. Olha aqui. E veja os sinais. Que coisa. Eles estão todos sobre nós, por toda parte. Você quer saber qual é o problema? Por que a igreja não tem entrado no arrebatamento? Já poderia, a essa altura, já poderia ter entrado. Mas por que não tem entrado? Porque aceitou uma falsa semente. Está dando ouvidos a um sonido incerto. Bem, ela não irá assim. Não irá, isso mesmo. Não era disso que ele estava falando. Lembre-se, a noiva de Adão foi encontrada com uma falsa semente. Exatamente correto. A noiva de Jeová foi encontrada da mesma maneira. Certo? Ele se divorciou dela e a repudiou. Está falando daquela igreja lá de Roma, no início, quando ela se organizou. É isso mesmo. Isso foi Deus. A noiva de Cristo é a mesma coisa. Ela se encontrou com a semente mundana da organização nela e não do Evangelho, tendo uma forma de piedade, mas negando a eficácia dela, do Espírito Santo e da palavra. Aí está o sinal do último dia. Deus vai se divorciar dela e levar a sua noiva tão certo quanto qualquer coisa aqui. Como foi nos dias de Noé, ele disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Então observe que essa falsa semente, ela desestabilizou Eva, assim como a igreja lá de Éfeso depois se organizou, se desestabilizou e deu lugar a um ismo, deu lugar a um sonido incerto, e da mesma maneira como também
está sujeita a acontecer com o povo até com a noiva eleita do tempo do fim. Ela vai passar pela mesma tentação. E quando receber a mensagem nesse dia, de tentar organizar essa mensagem, como em todas as eras aconteceu. Então, é um sumido incerto que está causando isso e que impede o crente, às vezes, de amadurecer, de crescer, ainda que ele seja eleito, de conhecer a palavra. E é por isso que o eleito ele deve morrer para cada pensamento, para cada doutrina, para cada razoamento da carne, ou para cada semente falsa que lhe é apresentada, cada doutrina, cada sumido incerto, cada trombeta incerta que soa para ele. Ele tem que recuar os seus ouvidos disso, se ele pretende ter a mente de Deus e ouvir a Deus. Uma mensagem de introdução, a água da separação. Você tem que morrer para cada pensamento da carne, para que você possa receber a mente de Cristo, entender e dar ouvido ao sumido certo, e caminhar de agora em diante, não por si próprio, mas da mente dele, a mente de Cristo em você. É dessa única maneira que você pode permanecer vivo. Amém. Mas o sumido certo torna uma igreja indiferente, torna uma igreja despreparada para aceitar e para viver a palavra deste dia. Outra mensagem aqui sem tradução, as 7 eras da igreja, 54. É assim que é hoje. Olha, irmão, quando eu olho em volta e vejo todas essas igrejas frias, formais, indiferentes e coisas assim, tendo uma forma de piedade, tem toda uma religião, tem toda uma tradição e negando o poder. Como pode um homem se preparar? Dando um sumido certo. Nunca vai se preparar. Então, ele disse que as nossas ações, elas sempre vão denunciar se estamos dando ouvidos à doutrina certa ou ao sumido certo. As tuas ações, a tua vida, a tua fé, vai confessar que tipo de sumido, que tipo de doutrina que você está ouvindo. E os sumidos incertos hoje, irmão, estão por toda parte. Estão indo na imprensa, estão na política, estão indo na televisão, em vídeo de YouTube, né? Na internet, mas em nenhum lugar ela é mais corrosiva, ela é mais perniciosa do que numa plataforma, num culto na igreja, onde você tem mais sumidos e cegos aí, despreparando o povo de Deus. E os ministros, disse uma banda, eles são os principais responsáveis por isso. Eles são os principais responsáveis por tocarem o sumido incerto. E aqueles que dão ouvidos passam a viver o quê? Um outro tipo de evangelho. E vão viver um outro tipo de vida. Não vão dar testemunho daquela luz desta era para este dia. Quero ler aqui uma mensagem, não temos traduzida. O sumido incerto, 31 de julho de 55. Quando eu fui a Roma, na Itália, eu fui até o cemitério dos Santos. Eles até tinham uma placa no portão, no cemitério de Santo Ângelo, na catacumba, e dizia: mulheres americanas, por favor, vistam as suas roupas antes de vocês entrarem neste lugar. Respeitem os mortos. Olha só, em um lugar sinistro, degradado, debochado, irrepreensível, como é a Itália, e tem que falar tais palavras para nós. E os nossos pregadores são a causa disso, dentro da plataforma, por não dizer a verdade. É daí que vem o que? Os sumidos incertos. Amém? Isso mesmo, serve. E a mulher continua, ela acha que está tudo bem. Depois de um tempo, ela deixa o marido, ela sai de casa com esse vendedor ambulante, porque ele é um sujeito grande e bonito. E depois de um tempo, ela descobre que ele não é o homem que o marido dela era, costumava ser para ela. Né? Veja, ele não é gentil, como era o seu marido. E depois de um tempo, então, ela pensa: oh, bem, eu fiz isso, vou me apaixonar por outra pessoa. E ela continua. E ela viaja, ela vai à igreja, está buscando uma igreja, né? Tem que ser, né? Continuamente. E o pastor nunca tirou o nome dela do livro, nunca deu uma repressão sequer. Ela vai direto para a igreja. E ela vive com maravilha. Ela quer viver. E a primeira coisa que você sabe, ó, e você diz: agora veja, senhora fulana, você acredita em Jesus Cristo? Oh, com todo o meu coração, eu creio. Mas a sua ação,
os seus frutos provam que ela não crê. Não é só consumindo inseto. Se você não ouvir o consumindo inseto, quando você pode isso, você pode aquilo, quando não pode. Os teus frutos vão denunciar o que você está sendo, o que você é, guarda a natureza. Não é só consumindo inseto, deixe isso fora do evangelho aqui. Ainda que o ministro diga, você pode isso, pode aquilo. Veja o que a palavra diz. Tem uma mensagem como ela diz. Você quer ter revelação? Nem pergunte para o teu pastor, pergunte a Deus. Prova que ela não é, pois ela não estaria fazendo essas coisas. Ela não estaria agindo assim. Ela teria pensamentos diferentes. Ela seria governada por uma coisa diferente. A sua alma seria. A primeira vez que ela sofreu isso, lá atrás, quando ela começou, correndo com seu marido, aqui está o intelecto dela aqui. Aqui está a alma dela aqui. Por isso que ela disse, você tem que morrer com os seus pensamentos para ter a mente de Cristo. Então você vai dar ouvidos ao sonido de Deus. E você estará pronto para a batalha. Mas se você ouvir um sonido certo, você vai viver um outro tipo de vida, você vai dar um outro testemunho, você vai frutificar outra coisa, você vai viver uma vida levantada. Há uma linha divisória ali, que se cruzar, nunca mais voltará. Isso nunca virá novamente, pense nisso. E ela continua. E depois do tempo, quando ela peca contra isso, no interior dela, que fala sobre a palavra de Deus, a primeira coisa que você sabe é que ela estará envolvida nesse intelecto, deixando a alma sozinha. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E morrer significa o quê? Separar. Aí depois, mais adiante, o Romano continua esse sermão, dizendo que depois essa irmãzinha, essa condição morre, falece, né? Aí vem lá o culto fúnebre, né? Aí vai o pastor, aí algum pastor virá até a mulher e dirá, bem, nossa querida e amada irmã, ela foi um membro tão leal em nossa igreja. Ela vinha todos os sábados, olha essa batista. Ela ajudava os pobres. Ela ajudava os necessitados. Ela fez todas essas coisas. Falava em línguas, tinha visões. Oh, que maravilha. E hoje ela está na glória. Mas se a verdade for simplesmente conhecida em um lugar assombrado chamado inferno, aquela alma que separou dela aqui na terra, ela ouvia um sonido incerto. E ela foi para a eternidade sem conhecer a Deus, com todas as obras que ela fez. Sem conhecer a Cristo como um novo nascimento. Ela cria em seu coração. Ela cria em sua mente, em seu intelecto. Falamos muito disso, né? A fé intelectual, você tem que ter o que? A fé revelada, a fé divina. Ela achou que estava certa, mas estava errada. Os sonidos insetos, como eu disse, estão por toda parte. Os fake news. Mas, acredite, dentro dos tabernáculos da mensagem também tem muitos fake news. Você sabia disso? Né? Deixa eu ler uma mensagem aqui. Também acho que não tem traduzido. Não está traduzida ainda. O sonido inseto 55. Ou será que é a mesma mensagem? Deixa eu ver aqui. Não, é outra. Amém. Mas eu lhe digo, meu irmão, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há sonido incerto. Há um lugar, meu querido, onde você nunca ouvirá um sonido incerto, que é na Bíblia, na palavra de Deus. Na palavra eterna de Deus. É o Evangelho. E o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Sim. Amém. Porém, nós já entendemos que o sonido certo precisa ser a palavra certa para a estação. O sonido certo é quando uma trombeta é tocada com uma pequena nota modificada. Quem foi militar já deve ter passado por isso. Na hora lá do clarinete, lá tocar o clarinho, a trombeta, na hora de dar um direito a mover, principalmente quando era novo, estava recém-aprendendo a tocar o instrumento, é difícil de desculpar e dar a nota certa. Às vezes, quando éramos novatos, ali colocavam para nós, nos colocavam de cobaia, nós dava o direito a mover e saía tudo errado. Você não sabia o que fazia, para a direita e para a esquerda, se ficava na retaguarda. É uma bagunça um sonido certo. É verdade. Então, se um sonido sair errado, se a ordem for dada para atacar e o sonido der errado, disser para recuar, ou se for o inverso, dizer para recuar e você vai atacar e para você recuar. Veja, um sonido
errado pode fazer um exército inteiro perder uma batalha. Então, em outras palavras, um toque errado, uma doutrina errada, pode fazer muitos estragos. Às vezes ele está tabernáculos inteiros. Ouça uma outra mensagem aqui. Deus identificando pelas suas características. Como Paulo disse, se a trombeta der o sonido certo, quem saberá preparar-se para a batalha se a trombeta der o sonido certo? Agora, se a trombeta deveria soar recuar, é o que temos que fazer, recuar. Se a trombeta soar atacar, é o que deveríamos fazer, é atacar. Mas o que é a trombeta? É a palavra de Deus. Ela identifica Deus. Seja suba, ou sente-se, ou retire-se, ou empilhe armas. Eu tive que pesquisar porque eu não entendi o que é isso. Empilhar armas é quando os militares colocam um baião negro no fuzil e entrelaçam. Né? Um coloca aqui, entrelaça, e o outro vem, coloca aqui, outro aqui. Empilhar armas. Né? Tem toque de trombeta para isso? Não sei. Vamos lá. Seja o que for, é o som da trombeta de Deus. É um sonido incerto. Quando a Bíblia diz que uma certa coisa deve acontecer, e alguém diz, isso foi para outro dia, isso... Então, há um sonido incerto aí. Então, você não sabe o que fazer. Se você está ouvindo uma doutrina estranha errada, você não sabe o que fazer. Na hora das dúvidas, na hora dos problemas, você pode ficar muito confuso. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que toda a Escritura é divinamente inspirada para redarguir, para redimir, para corrigir, para instruir em justiça. Lembra que ele disse isso? Então, você tem ali exemplos da Bíblia, do Antigo Testamento, que te ajuda a você dar o testemunho correto, para viver uma vida correta. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia registros de vários sonidos incertos. Não vamos fazer sobre isso, eu também poderia fazer uma lista longa aqui. Só quero citar 2 exemplos aqui de sonidos incertos que Israel passou para desestabilizá-lo como povo de Deus. Lá no deserto, quando Deus separou Moisés, com sinais, com um sonido, uma mensagem, era o profeta vindicado por Deus, por meio de quem Deus falava, mas eis que no meio dele surgiu Coré, Datã, Abirão, com sonidos incertos, dizendo para o povo de Israel, olha, Deus pode usar qualquer um de nós aí, todos nós somos santos, Deus pode usar qualquer um de nós para guiar, para liderar, e o povo diz, a Escritura deu ouvidos e começou a se confundir com aquele sonido incerto. Já não sabia mais se dar ouvidos a Coré, a Datã, a Abirão, ou a Moisés. Sonido incerto deixa a pessoa confusa. E o povo quer saber o que é correto. Mas os sonidos incertos deixam eles perdidos. E é isso, essa é a estratégia do diabo. Uma dona disse lá, por que sou contra a religião organizada? Você já sabe o que é o sonido incerto, certo? É a falsa doutrina. Amém? Coré, com boas intenções, foi por toda parte com uma falsa doutrina, com um sonido incerto. Dizendo àqueles irmãos e mostrando a eles pela razão que Deus não havia somente abençoado Moisés como profeta, o mensageiro, e que tinha abençoado somente a ele, mas toda a congregação é santa. E hoje tem muito disso, né? Hoje temos muitos Moisés, temos muitos homens da hora, que são, na verdade, os Janes e Janes que deveriam vir, para fazer a mesma coisa que Moisés. Os Janes e Janes, lá nos dias de Moisés, eles estavam com seus sinais dizendo, olha, se você quer dar crédito a Moisés pelo que ele faz, então dê crédito a nós, porque nós temos as mesmas coisas que Moisés tem. Nós somos tão vindicados como Moisés foi. Mas eram Janes e Janes, para desencaminhar um falso mito. E dentro da mensagem que você mais tem são Janes e Janes, dizendo que é a mesma coisa que o profeta tem. Você sabe que o ministério do Romano estava pela Escritura. E esses Janes e Janes, alguns deles, arrumam até a Escritura para dizer, está vendo a Escritura? Aqui sou eu. Se você quer dar crédito ao Bruno, dá crédito a mim. Eu tenho a mesma coisa que ele, sou tão chamado como ele, sou o homem da hora como ele foi, o homem da hora que eu sou. Janes e Janes, sonidos incertos. Aí ele diz, toda a congregação é santa, e disse, agora a congregação inteira tem o direito de fazer isto, e a congregação inteira tem o direito de fazer aquilo, e assim tinham bons homens, levitas. Agora, isto é a escolha de Deus. É Deus que escolhe os seus ministros. Como nós lemos ali no Romano dizendo. O Espírito Santo foi enviado para os predestinados e para aqueles ofícios pré-ordenados de Deus para a igreja. Deus tem os seus escolhidos, os quais seriam chamados hoje de ministros, os levitas daquele tempo. O levita era o ministro do templo. Moisés não lhes havia chamado para isso? Então veja, esse é um exemplo. Temos outros exemplos, como Balaão.
Balaão também, com o seu sonho certo, com uma falsa doutrina de Shimon, tentou desencaminhar, desestabilizar o povo de Israel. Um paradoxo. Mas quando chegou a hora em que Balaão, com sua falsa doutrina, com o sonido incerto, disse: somos todos um, porque não nos juntamos e deixamos nossos filhos se casarem? Somos uma grande nação, nós tornaremos vocês grandes. Agora, qualquer pessoa com entendimento espiritual comum pode ver exatamente a mesma coisa ainda hoje. Sim, nós vemos Sertãozinho, onde lá tem um grande ministério, um grande galinheiro da mensagem, onde muitos irmãos até gostariam de conhecer a doutrina, de desfilhar daquele galinheiro, mas não pode, porque eles estão mesclados, estão comprometidos, porque tem família, tem tudo gente misturado lá. Aí como é que vai sair, a família vai ficar, e vai tirar os filhos, vai deixar o filho, vai deixar a esposa, vai ficar sozinho? É uma confusão. Isso é o que Balaão conseguiu fazer no passado, e Balaão continua com os filhos, e Balaão continua fazendo isso. Vamos todos juntar, vamos todos unir. Sumir certo. Agora, qualquer coisa, entendimento espiritual comum pode ver exatamente a mesma coisa da hoje, casando-se com todos eles juntos. E foi um pecado imperdoável. Nunca foi perdoado a Israel. Então, nós estamos vivendo uma era em que a semente predestinada chegaria hoje à sua plena maturidade. Ela tem que chegar. E é por esse motivo que essa era recebeu, então, uma mensagem que o irmão chamou de uma mensagem forte e uma mensagem poderosa. E Satanás, sabendo disso, ele tem investido tudo o que ele pode para desviar a atenção dos filhos, com todo tipo de distração, fake news, sonidos incertos, dentro da mensagem, fora da mensagem, tudo o que ele puder fazer para distrair. Até mesmo para você vir na igreja. Se você achar uma outra coisa, uma distração melhor do que vir num dia de culto na tua igreja, você está dando ouvido a um sonido estranho. Um sonido incerto. Vamos falar uma mensagem no Mandão das Eras. Se alguma era já recebeu uma mensagem forte e clara, essa era é esta. Foi e é a verdade do Velho Testamento. O filho da escrava afligirá o filho da livre, até que o filho da escrava seja lançado fora. Isso nos deixa saber que o ódio e a blasfêmia de Satanás contra o verdadeiro cristão serão manifestados através de um grupo de falsos cristãos nominais, e isso crescerá até que Deus desarraigue essa falsa vinda no fim da era do novo século. Essa era não terminou. Isso tudo tem que continuar acontecendo aí. Mas vai chegar um momento em que o cálice da ira de Deus vai chegar ao seu limite. Então, veja, queridos, há muitos sonidos incertos, como eu disse, e dentro da mensagem. Não porque uma Umbanda semeou esse tipo de semente. Não que a mensagem de Umbanda é um sonido certo, mas é o que alguns homens, alguns ministros estão fazendo com essa mensagem. Por que 90% dos seus ministros, os ministros da mensagem, pregam uma mensagem de uma confissão unicista? Por que isso? Porque eles deram ouvidos ao sonido certo. Por que nós temos tantos ministros aí com problema de casamento de divórcio e ainda ministrando? Porque estão ouvindo ao sonido certo que disseram e nos convenceram que eles poderiam fazer isso. Porque nós temos agora até irmãos dizendo que você não precisa nem mais ouvir um ministro, um pregador, basta você ouvir uma fita sendo tocada. Estão dando ouvidos ao sonido incerto. Porque você tem irmãos dizendo, eu tenho que crer no novo nome, até te sugere, novo nome A, novo nome B, novo nome C. Vários tipos de novo nome. Como o Brana disse, no nome veio, quando escreveram lá o livro das Eras, na página do novo nome. Não, Brana, nós escrevemos isso aqui, mas aqui não diz nada que é novo nome. O profeta disse, Li, se você escrevesse menos do que está aqui, seria até injusto. Mas se você escrevesse mais do que nós escrevemos, ou seja, se eles não mesmo dizer o que é esse novo nome, nós levaríamos o povo ao batismo. Mas por que tem gente aí, fanáticos, dando ouvido ao novo nome A, B, C? Porque estão vindo ao sonido incerto. Provando a sua palavra 64, qualquer coisa, qualquer mestre, qualquer expositor da Bíblia, qualquer outra coisa que lhe ensine ou tente fazer que você crê em qualquer coisa, um pequeno J, diferente do que esta Bíblia diz, é um falso ensinamento. É Satanás novamente, exatamente como foi com Eva, que tentou oferecer para ela uma falsa semente. Então, a maior armadilha de um sonho incerto
é fazer alguém pensar que ela está com a verdade, quando na verdade ela está o quê? Retendo uma mentira. E isso tem acontecido até mesmo com pessoas, como eu disse, boas e honestas. Vou começar com um grande que todos conhecem, provando a sua palavra. É possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes, retenham o que é errado, achando ser correto. Por causa do quê? Porque dão ouvidos aos sonidos incertos. E isso acontece porque eles também não estão sendo treinados corretamente. Eles estão sendo treinados com o sonido incerto da palavra. Quando a verdadeira doutrina é pregada, ela vai soar estranha para eles, porque eles estão treinados para não reconhecê-la, ou para discordar quando ouvirem falar dela. Alguns chegam até a fazer aqueles arrazoamentos, como muitos já me fizeram, em vários grupos. Quando eles se dão por conta de que estamos mostrando uma coisa que está tão clara, que é a Bíblia, que é a mensagem, eles ficam num dilema, eles até escrevem, dizem, não, Diógenes, vem cá, e se eu continuar com a doutrina errada aqui do meu tabernáculo? Eles me escreveram, me disseram isso aqui. Porque você sabe, a memória diz que você pode ter uma doutrina errada se tem um bom coração. E se eu tiver um bom coração, irmão Diógenes, e ficar aqui, porque veja, é muito grande o sacrifício que eles têm que fazer. Estamos aqui nesse grande tabernáculo, olha o status, olha o histórico que nós temos, tanta coisa que fizemos. E eu vou agora me desprender, me desvencilhar disso aqui, só por causa de uma coisinha, uma pequenininha coisinha, uma doutrina. E se eu resolver ficar com esse grupo mesmo assim, irmão Jorge, com a minha doutrina errada, mas eu tiver um bom coração, será que Deus não tolera isso? Eu posso empurrar mesmo assim? Irmãos me escreveram isso? Eu sempre tenho dito a mesma coisa, meu querido, isso se refere à ignorância. Você pode ter um bom coração, como isso não pessoas boas, pias, fazendo coisa errada, falando coisa errada, pensando que está certo. Tem um bom coração, mas vamos lá. Nenhuma pessoa pode rejeitar a verdade depois que a conhece. Ela vai provar que tem um bom espírito, um bom coração, não rejeitando a doutrina certa depois que não ouve. Se depois não ouvir uma doutrina correta e certa, e ele está continuando dizendo, não vou ficar com errado porque tem um bom coração, que bom coração é esse? Que bom espírito é esse que chama de trevas aquilo que é luz? Quando a luz se depara dentro dele. Mas por que eles fazem isso? Por que eles me escrevem isso? Porque estão treinados, foram treinados para o sonido certo, eles não conseguem ouvir e aceitar o sonido correto da palavra. Agora vivemos nos últimos dias, e isso chega a tal ponto até começar a ficar tão descuidado, que a palavra é estranha para o povo, eles não a entendem, ou até entendem, mas não têm forças para aceitar. Porque você já viu, né? Pedro disse que Deus nos deu tudo aquilo que corresponde à vida, é verdade. Ao eleito, você tem. Não interessa quanto tempo você tem no erro. Não importa quanto tempo você foi enganado. Quando você ouve a área te chamando, você tem força aí dentro para dizer, não, eu quero me desvencilhar do erro. Eu não vou ficar na vida que é certo. Mas tem gente que não nasceu por isso, não tem essa vida gera neles. Pode até manufaturar isso por um tempo, como alguns já fizeram. Alguns irmãos fizeram. Irmão Jorge, eu não sei se isso está correto. Ok, irmão, vou dar alguns estudos. Que maravilhoso. Como o irmão chegou a fazer isso? Né? Fez uma proposta. Ele se desvencilhou, se separou dos seus pais. Foi para uma praia longe lá em Fortaleza, que os pais tinham lá. Irmão Jorge, vou lá, vou ouvir todos os sermões do irmão Brando em inglês, porque ele conhecia inglês. Vou estudar todos os sermões do irmão Brando e vou ver se essa doutrina que vocês estão pregando é verdade ou não. Vou ficar aqui 7 meses. A minha proposta com Deus. Ficou. Mas não precisou de 7 meses. Acho que menos da metade do tempo ele escreveu, irmão Jorge, tem uma excelente notícia para dar para o irmão. Eu me convenci, eu vi alguns sermões no banco aqui, já me convenci que tudo que vocês estão ensinando e mostrando é a verdade. É a palavra, é a doutrina. Que bom, irmão. Então faça favor, dê esse conselho. Não fique mais afastado dos teus pais. Volte com os teus pais, até que está sentindo a tua falta. Você não precisaria ter feito isso para conseguir buscar essas verdades. Tudo bem que você propôs isso no coração, mas veja, olha, seus pais devem estar aflitos. Volte para os seus pais. Que eram indecisos até as leituras. Ele disse, está bem, irmão Jorge. E ele voltou para os seus pais. E quando ele voltou também à fé antiga. Se não tem a gene de vida deles, pode se esforçar, pode manufaturar, mas não vai conseguir. Não vai ter aquelas forças que só ele consegue. São os testemunhos que a gente semeia, que a gente vê por aí, irmãos. Continuando aqui. Eles não entendem. Então, você pode falar. E eles não entendem, porque eles não são treinados para isso.
são treinados para ouvir o sonido certo. Paulo disse, se a trombeta der o sonido certo, quem saberá preparar-se para a batalha? E você sabe que esse treinamento, como eu falo aqui, é repetição. Repetição. Mas esse irmão Rosebelar, o Rubens disse para nós, irmão Diário, eu acho que aquele seu estudo, Jesus na parte de Deus, eu devo ter lido umas 30 vezes. Não é isso? É isso, treinamento. E treinar é repetir. O professor vai instruir, vai treinar os alunos com a repetição, repetindo. Lembra? Dia e noite. Treinados, mas alguns são treinados. Então Paulo diz, a trombeta der o sonido certo, quem se preparará? Quem saberá preparar-se para a batalha? As pessoas são treinadas para uma voz de igreja, para uma trombeta de igreja, uma trombeta unicista, ou trinitária. Temos mais o nosso esquadro unical do que o resto deles tem. Isso não significa nada. Ou temos mais uma dominação do que o restante deles. Somos a maior entre as dominações. Veja, esse é o tipo de voz para o qual as pessoas são treinadas. Olha só os dignatários que nos visitam. Como é que eu vou abrir mão disso aqui? Eu vou ficar com a doutrina errada, eu tenho uma coração. É esse o treinamento deles. Veja, esse é o tipo de voz. Na rua, eles saem para pegar as pessoas e trazê-las para dentro. Dezenas de milhares, de 10 milhares de uma grande campanha, trazê-los para dentro. Em que eles estão interessados? Temos a maior igreja, nós temos a maior congregação, nós temos a escola dominical de maior número de membros. Temos o prefeito da cidade vindo da nossa igreja. Que maravilha, irmãos. Isso pode ser bom, mas se essa mesma igreja não for treinada para a voz de Deus, a trombeta do evangelho, que bem ela faz? Nenhum. Então, já para encerrar aqui, meus queridos, o critério que Deus sempre usou como base primária para julgar os povos sempre foi a arrogância. Eu vou encerrar isso dizendo, tomando como base o que eu já disse um pouco anteriormente. Porque você deve se lembrar quando Deus enviou Jonas para Nínive, na Síria, para trazer uma mensagem, para que aquele povo se arrependesse, se convertesse. Jonas não quis. Então se eu não pregar, eles vão ser condenados, por isso mesmo, vou embora, vou para outro lugar. Aí Deus teve que repreender o seu profeta e ele foi. Ele foi e ele pregou para Nínive. Ninguém imaginava, nem o próprio Jonas imaginava, que aquela cidade inteira se converteria. Mas aquela cidade inteira se converteu. Foi avivada, dobrou os seus joelhos de arrependimento, confessou seus erros, seus pecados, suas falhas. E Deus abençoou Nínive, porque aceitaram a voz daquele profeta. Aquela cidade prosperou, queridos. Busque as histórias aí. Aquela cidade se enriqueceu com um grande poderio militar, econômico. Só que o que aconteceu? O que eu disse que acontece em todas as eras. Depois que eles foram abastados por causa das bênçãos, por ter se humilhado junto de Deus, aceitado a voz do profeta. Depois de tudo aquilo, o que aconteceu? Aquela cidade, na sua pomposidade, começou a se tornar arrogante. Os seus líderes começaram a se tornar arrogantes e começaram a agir com muita injustiça, a tal ponto que eles se tornaram inconversíveis. Não havia mais como converter aquele povo. Então, depois de 100 anos, você vai ver que na Bíblia Deus envia um outro profeta, mas não para fazer a mesma coisa que Jonas fez. A mensagem de Jonas era: arrependa-se. Eles se arrependeram. Mas quando aquela igreja, aquele povo prosperou, porque recebeu as bênçãos de Deus em virtude da sua obediência àquela palavra, mas se tornou depois arrogante, né? Sou rico, não tenho falta de nada. Uma Laodiceia daquele tempo lá. Depois que eles chegaram naquele ápice, então Deus enviou um profeta Naum para trazer juízo, uma palavra de juízo. Vocês cairão, vocês serão destruídos. E ninguém dava ouvido a Naum. Como? Nós, Nínive. Ninguém imaginava que a Nínive, naquele estágio que ela alcançou, poderia uma vez cair. Mas ela caiu. Babilônia foi e destruiu Nínive, tomou, saqueou toda a Síria. Essa é a maneira de Deus usar. Deus envia uma palavra, o povo recebe a palavra, mas depois, misteriosamente, o povo se torna arrogante. Como eu disse, tenta organizar aquela coisa, aquele movimento, se torna arrogante, então depois do que vem, a derrocada, a destruição. Isso aconteceu com ele, isso aconteceu, você vê lá
a igreja de Éfeso, na era pentecostal, quem diria uma igreja que era de menina dos olhos de Deus, na era primitiva, pôde depois, aos pouquinhos, primeiro abandonando o primeiro amor, e outras coisas, dando lugar a nicolaísmo, a balaísmo, depois chegar àquela posição. Receber os benefícios da palavra, da revelação daquele tempo, mas o orgulho tomou conta, e começaram a criar seus próprios estatutos, seus próprios credos, suas próprias tradições, se organizaram, criaram movimentos, se dividiram, criaram organizações. Então, como disse a palavra, como disse o Mamãe ali para nós, Cristo se divorciou daquele sistema, daquela igreja. Os pentecostais dessa época, a mesma coisa. Estavam ali humildes, buscando os dons que receberam, mas se orgulharam, ficaram pomposos e quiseram organizar um movimento, e ali eles morreram. Você viu que sempre segue a mesma coisa? Sempre a mesma coisa? Isso é um ciclo que se repete. E temos visto esse mesmo ciclo agora se repetindo dentro da mensagem. Nesse tempo, temos visto a mensagem: vimos o Deus Todo-Poderoso em sua visitação. Recebemos uma mensagem. E hoje o que o homem está fazendo? Não foi o profeta que fez isso. Mas o que o homem fez? Aqueles que o Mamãe disse, homens pregadores com o nível certo, estão organizando o movimento. Estão organizando esta mensagem. E agora o que está acontecendo? A cruz de fogo está saindo e separando da sua noiva de todo este povo. Amém. Separando o povo para o arrebatamento. Amém. Amém? Quando esta mensagem aqui encerra. A festa das trombetas. Paulo disse, quando a trombeta dá o som certo, quem pode preparar-se para a guerra? Ou para a paz? Ou o que quer que seja? Quem sabe? Você tem que conhecer quando a trombeta soa. Portanto, quando a trombeta soa, nós vemos algo na terra hoje. Há uma grande inquietação em algum lugar. Todos sabem disso. Todos se tornaram neuróticos. O mundo inteiro é um mundo neurótico. E sabemos que há algo errado. O pedágio em todos os lugares, sabemos que há algo errado. Agora, a única maneira em que você conhecerá o que o sonido da trombeta é olhando para a folha de música. Estão vendo? Isso é tudo. Isso é uma grande sinfonia, veja. E ele está soando. O compositor, ele escreveu o livro, e o diretor tem que estar no mesmo espírito do compositor. Quem é o escritor aqui? É Deus. Quem é o diretor aqui? Aqueles ofícios pré-ordenados. Porque o Mamãe disse que o sonido errado, o sonido certo está vindo dos tabernáculos, está vindo do público, da plataforma. Então, o compositor escreveu e o diretor tem que estar no mesmo espírito do compositor. Se não faz, ele dá o ritmo errado. E então a coisa toda está fora. Esse é o problema hoje. Temos demasiados diretores, não no espírito do compositor. Não estão tocando a mesma sinfonia de Deus, estão soando um sonido incerto. Eles dizem, a denominação tem nós temos isso, não importa o que você diga, a Bíblia está certa. Dê o ritmo de acordo com a palavra, de acordo com a folha de música, vem aqui diante dela. Então, a grande sinfonia do grande alto de Deus, do grande ato de Deus, está sendo bem executada. E então podemos ver a hora e onde nos encontramos. Mas o que acontece? Nós saímos do compasso da Bíblia. Fomos nos organizar como fizeram lá no passado. Ela saiu do compasso. Que Deus nos ajude a fazer aquilo que o Márcio disse. O Márcio podia ter ficado lá para o Tocantins e tantos outros lugares. Mas ele preferiu percorrer toda essa distância, Tocantins até aqui, para poder estar aqui e ouvir um sonido certo. Amém. Que Deus te ajude a continuar nesse espírito. Do contrário, você nunca estará preparado para a batalha. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai Celestial, agradecemos por esse maravilhoso tempo que tivemos em comunhão com os irmãos e também com a Tua Palavra, ouvindo tudo isso que o profeta nos revelou nesse tempo do fim. Tantas coisas, Senhor, tantas lições aqui. E nós estamos aqui, Senhor, porque já entendemos, não nos fizemos nós mesmos Teus filhos, mas Tu nos fizeste filhos Teus. E como somos Teus filhos, estamos aqui para ouvir a Tua Palavra conforme que Tu tem revelado para esse dia. Eis o nosso anseio, Senhor. Não queremos, Senhor. Nós estamos aqui sendo treinados repetidas vezes para aprender a ouvir apenas a Tua voz. Amém. E qualquer coisa que soe estranha a Tua Palavra, nós não aceitamos.
Nós aceitamos pagar o coro por ouvir a tua voz. E é prazeroso, Senhor, e com prazer nós fazemos isso. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda a noiva que tu está separando esse tempo do fim. Que tu nos capacite, que tu nos treine mais e mais e mais. E se erramos algumas coisas, se falhamos em algumas coisas, Senhor, nos treine nisso, para que nós possamos corrigir e para que nós possamos seguir os teus caminhos. Que tu possa fazer realmente essa vida gêmea que tu colocou em nós, germinar e frutificar nesse dia. É o que nós queremos, é o que nós desejamos e é o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.